Como você... Só para dar dúvida do pessoal, mais de 40% da população de alimentos para a população mundial. E 50 serão aqui. É você? Aí não está. Já viu? Seu áudio também. Aumento da produtividade da brasileira, cada vez mais nós temos que produzir volumes mais. Boa noite, pessoal. A gente teve um probleminha no YouTube, daí só estamos dando mais um tempinho para o pessoal entrar. Já vamos começar, tá? A gente tem um chat aqui também, e vocês podem ficar à vontade, tá? Para perguntas e tudo mais. Nós vamos começar com as boas-vindas aqui, a palestra do Marcos. Vou falar sobre o sistema também da Unfarm e o Marcelo. Outra coisa, pessoal, quem preferir pelo YouTube, parece que agora eles liberaram a gente. Quem preferir por lá, eu vou disparar um link para a Rafaela também, e aí se for mais fácil para alguém acompanhar por lá, fica à vontade, tá? Beleza. Rafaela, já mandei para você, e aí se alguém preferir pelo YouTube, fica à vontade. Mas se preferir aqui também, bom que a gente já abre o vídeo, conversa mais. Beleza. Pessoal, acho que a gente agora pode iniciar, porque pelo YouTube também tá ok. Então a gente está em todas as redes, tá tudo ok. Marcelo, se você quiser já começar? Ok, Valéria. Boa noite a todos. É uma satisfação estar participando dessa live, juntamente com a empresa do nível da Unfarm, uma empresa que realmente modificou o negócio, né? Essa questão de diagnóstico de mastite no Brasil, facilitando muito as fazendas melhorarem o trabalho, descobrir o que é que está envolvido, quais são os agentes das principais infecções e tal, e tudo isso principalmente é um custo realmente que encaixa no orçamento da fazenda, né? Porque fazenda de leite, tudo é custo, tem que estar bem amarrado. Então, quero agradecer a você, Valéria, pelo empenho, ao Laerte e ao professor Marcos Veiga, vai ser um dos nossos palestrantes hoje à noite, já teve a oportunidade de estar conosco bem. Nós estávamos relembrando mais cedo, aí, há uns 2 anos atrás, quase, no início desse negócio. Vínhamos plantar uma semente e achávamos que ia demorar mais e não teria tanta demanda, e nos surpreendemos quando começamos.
a demanda é bastante crescente e as fazendas que estão usando e o laboratório que está funcionando na loja também tá bem demais, está muito bem. Então, quero agradecer as duas empresas também, parceira nossa nesse negócio, que é a Eurofins Saúde Animal, as pessoas do Diogo, que é o nosso técnico, Flávio, Éder, Fabrício e a JA Saúde Animal, nas pessoas do Leopoldo e do Guaraci. E passar a palavra aí para você, Valéria, agora é o professor logo. Boa noite, pessoal. Eu acho que pode ser para o professor Marcos. Beleza, Marcos? Pronto, então passar a palavra aí para o professor, que tem bastante conhecimento para passar para todos nós aí nessa noite e depois nós voltamos aí no fechamento. Professor, tá mudo ainda, tá? Olá, estão ouvindo agora, Valéria? Beleza, Marcos? Então, joia. Bom, primeiro, queria dar uma boa noite a todos, dizer que uma satisfação estar aqui com vocês, cumprimentar o Marcelo, cumprimentar toda a equipe aí da Casa do Fazendeiro. Estava lembrando aqui, estava com saudade, né, Marcelo? Se a gente pudesse encontrar, igual as últimas vezes que a gente fez aí, mas infelizmente, nessa oportunidade, nós vamos ter que fazer via remota aqui e procurar trazer as informações mais relevantes, mais importantes que podem ajudar o dia a dia do produtor, né? Eu acho que esse é o nosso papel aqui. Quero agradecer também a OnFarm pela oportunidade de estar aqui com vocês e cumprimentar todos, dizer que é uma satisfação entrar aí na casa de vocês, no dia a dia de vocês, nesse horário, né, que é um horário que geralmente tem um monte de coisas sendo feitas e para nós ter a participação de vocês é muito bom. O que eu gostaria de fazer seria trazer um pouco das informações sobre esse assunto, que seria essa ferramenta que se chama cultura na fazenda, cultura microbiológica na fazenda, e contar um pouco aquilo, Marcelo, que a gente aprendeu ao longo dos últimos anos, né? Então, a percepção que você tem aí da importância dessa ferramenta, a gente começou a estudar isso há cerca de uns 3 anos, né? Um pouco mais, talvez, e a gente tem aprendido muito, e eu acho que vale a pena a gente contar um pouco dessa história, contar um pouquinho de como é que a gente poderia utilizar isso no dia a dia de uma fazenda para melhorar a tomada de decisão, para melhorar aquilo que muitas vezes é feito de uma determinada forma e que hoje a gente sabe que com a ferramenta, com a tecnologia, com essa possibilidade, a gente pode dar um salto e pode melhorar ainda mais. Então, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa conversa aqui hoje com vocês. Para que a gente possa conversar, então, nessa noite, eu vou procurar ser muito breve, muito objetivo, e vou procurar trazer para vocês, nessa nossa conversa de hoje, 3 pontos principais que eu acho que são muito importantes. O primeiro deles é entender por que é necessário, ou por que seria interessante, qual que é a vantagem, qual a importância de conhecer isso que o Marcelo falou, o que está causando o problema da mastite na sua fazenda. E vocês podem ter certeza que cada vaca tem uma determinada causa, tem uma determinada característica, tem uma determinada razão pela qual ela vai manifestar, por exemplo, uma determinada doença. E no caso da mastite, é muito importante que a gente conheça isso. Então, eu vou contar para vocês o que faz essa diferença. Segundo, seria entender qual que é a ferramenta que faz com que a gente conheça isso na própria fazenda, né? Como o Marcelo falou, muitas vezes o laboratório pode não estar na fazenda, mas pode estar também, tem essas duas opções, e isso pode trazer uma informação que muitas vezes a pessoa antes estava no escuro. E, finalmente, eu gostaria de trazer para vocês alguns exemplos de fazendas que usam isso, qual o tipo de benefício e qual o ganho que elas podem ter. Então, eu vou procurar trazer esses 3 pontos para vocês. Para a gente começar no primeiro ponto, a ideia seria que a gente entendesse, então, por que seria importante conhecer as causas da mastite. E, para isso, talvez o exemplo mais simples é uma recomendação que é muito fácil, muito simples de ser feita, que é a realização do teste da caneca. O teste da caneca de fundo preto, teste da caneca telada, nada mais é do que retirar os primeiros jatos de leite para identificar se a vaca tem alguma alteração ou não. Se o leite estiver normal, estiver branco, estiver sem nenhum tipo de grumo, sem nenhuma alteração, essa vaca está sadia, pelo menos clinicamente, né? Agora, se tiver, como está aqui nessa figura,
grumo, água, leite amarelo, coágulo, isso indica que a vaca tem mastite clínica. A pergunta que a gente faz é a seguinte: se o produtor encontrar, né, se o ordenador, se o produtor, se o vaqueiro encontrar esse tipo de situação, o que a gente tem que fazer? Qual que é a decisão que a gente tem que tomar nessa vaca? O que vale a pena fazer? Isso do ponto de vista da gente ajudar a vaca a recuperar mais rápido e, obviamente, da gente, como o Marcelo falou, manter os custos dentro do maior controle possível e tendo o maior retorno disso, né? Ou seja, cada vez que a gente faz um tratamento, nós estamos investindo na vaca. E daí, hoje, o que a gente tinha de conhecimento até pouco tempo atrás é de que a melhor forma de fazer o tratamento dessa vaca era, assim que ela tivesse as alterações, a pessoa já começava a tratar a vaca. A pessoa ia lá, aplicava uma bisnaga com um antibiótico, por exemplo, muitas vezes usava um antibiótico injetável, e essa era a informação, talvez, que todos os produtores usavam. E a pergunta que a gente faz é: será que isso é o melhor que a gente pode fazer hoje? Se a pessoa não tiver nenhuma informação, sem dúvida nenhuma que continuar tratando a vaca é a melhor decisão. Agora, o que nós vamos trazer hoje, né, com os estudos, com a tecnologia, com o avanço que a gente tem tido aí nos últimos anos, é de que hoje é possível, se a gente souber o que está causando essa mastite, muitas vezes é possível tomar uma outra decisão. E é isso que eu queria contar para você. Que decisão é essa? Por que vale a pena tomar e qual o resultado que você poderia ter de uma nova decisão. E, basicamente, essa outra decisão é, muitas vezes não vale a pena usar um antibiótico, muitas vezes vale a pena esperar. Só que se não souber a causa, não tenha dúvida, tem que fazer o tratamento. E daí, por que existe essa diferença? Essa diferença existe, basicamente, pelo que é o problema. A mastite, conceitualmente, ou seja, se a gente for entender o que ela é do ponto de vista de doença, ela é uma inflamação. E uma inflamação nada mais é do que a manifestação daquilo que a vaca está sentindo, que ela está reagindo. Então, é como se fosse a defesa da vaca. Geralmente, essa defesa, ela é contra, ela tenta eliminar a infecção, aquilo que está causando. Só que, muitas vezes, a vaca tem infecção, mas não tem inflamação. Ou melhor dizendo, ela pode ter uma inflamação, mas não tem infecção. Geralmente, quando a gente vê inflamação, não necessariamente tem uma infecção. E hoje, os tratamentos que a gente tem feito, geralmente, é só sabendo se a vaca tem inflamação ou não. Hoje, a ferramenta que existe além de saber que tem inflamação, nós também podemos saber se essa vaca tem ou não infecção, para daí tem justificativa de tomar essa decisão de tratar ou não. Então, a mastite, ela pode ser essa mastite visual clínica, que é uma inflamação, ou ela pode ser subclínica. Esses dois tipos de inflamação são possíveis, né? Hoje, o que a gente recomenda tratar de forma geral é essa mastite causada por uma inflamação que é visual. Por outro lado, as causas da infecção geralmente são bactérias, e essas bactérias podem ser de origem ambiental ou contagiosa. E daí, o que nós temos de estudo mais recentes mostra o seguinte: muitas vezes, e quando eu falo muitas vezes, nós estamos falando às vezes de 40%, 50% das vacas têm uma inflamação, mas ela já conseguiu eliminar a infecção. Por quê? Porque ela tem capacidade de responder, de reagir, de combater, de eliminar aquela infecção, né? É exatamente o que nós estamos tendo aí, muitas vezes, quando uma vaca é desafiada com a doença, ela própria consegue reagir. No caso da mastite, isso acontece em cerca de 40%, 50% das vezes. Só que o que nós temos que saber é o seguinte: dependendo da mastite, isso pode acontecer, dependendo da mastite, isso não acontece. E daí, sim, é a importância de conhecer as causas da mastite. Para que uma vaca tenha cura, para que ela consiga eliminar, reagir, responder a uma determinada mastite, tem 3 pontos que seriam importantes. O primeiro ponto é a característica da vaca. Tem vaca que, pela característica dela, e eu coloquei aqui uma foto de uma vaca que tem uma característica de uma lesão de teto muito séria, ou seja, a chance dessa vaca responder, curar, é muito menor do que uma vaca, por exemplo, mais jovem, uma vaca que não tem histórico de mastite. Por outro lado, outro ponto importante também na cura da mastite é o tipo de infecção, é o tipo de bactéria.
Tem infecção que é simples de curar, tem infecção que é difícil. E pelo olho, a gente não consegue saber qual que é o tipo de infecção, qual que é o tipo de bactéria. E, finalmente, o tipo de antibiótico também é fundamental, ou seja, escolher um bom antibiótico, escolher um bom protocolo, fazer um bom tratamento, faz muita diferença. Mas o que eu queria chamar a atenção hoje para vocês é de que é o seguinte, não adianta só a gente pensar que o antibiótico é o único responsável pela cura da mastite. A cura da mastite depende também de qual que é o tipo e qual que é a vaca que tem aquela mastite. E daí o que eu queria chamar a atenção de vocês é que é o seguinte, até pouco tempo a gente não conseguia saber o tipo de bactéria. Hoje, a gente já tem tecnologia, já tem ferramenta, já tem essa possibilidade de definir, de saber qual que é o tipo de bactéria e daí tomar uma decisão melhor. O que vale a pena fazer com essa vaca? O que eu faço para ajudar melhor essa vaca a responder? E daí, para entender por que é importante conhecer a causa da mastite, nessa doença que é uma das principais doenças da vaca leiteira, a gente fez um estudo e acompanhou 20 fazendas leiteiras durante um período de tempo de mais ou menos 1 ano, 12 meses. Durante esses 12 meses, essas fazendas, todas as vacas, todos os dias, faziam teste da caneca, identificavam se tinham mastite ou não, e todos os casos de mastite foram monitorados, mastite clínica, né? E no geral, essas fazendas, elas totalizavam, né, cerca de 4.400 vacas que todos os meses eram avaliadas. Então, tinha fazenda grande, fazenda pequena, e isso nos deu uma ideia de informações de cerca de 6.000 casos, 5.957 casos. E daí a pergunta é, Marcos, quantos casos de mastite acontecem por mês? Em média, nessas fazendas, e isso é uma média muito próxima daquilo que o Brasil tem, cerca de 10 a 11 vacas por mês tem mastite clínica. Ou seja, a cada 100 vacas, um rebanho aí, uma fazenda de 100 vacas, cerca de 11% das vacas, 10% das vacas necessitam de algum tipo de tratamento em função de ter a mastite clínica. E a pergunta é, será que vale a pena tratar todas essas vacas? Será que eu estou ajudando essas vacas a fazer com que elas curem melhor se eu estiver fazendo o tratamento? E daí, quando a gente analisa esses casos de mastite, olha só que curioso. Desses 6.000 casos de mastite, cerca de 60% são casos leves, ou seja, a vaca só tem aquele gruminho, não tem nenhum outro tipo de sintoma. 35% são casos moderados, ou seja, além do leite, o ubre fica inchado, a vaca geralmente está com o ubre dolorido, e 7% são casos graves. O que significa isso? De cada 100 casos de mastite, só 7 são casos que a vaca corre risco de morrer e tem que ser tratadas de forma imediata. O restante, cerca de 90%, 93%, às vezes 95%, são casos que a vaca não corre nenhum risco e que podemos esperar um dia para tomar a decisão se vale a pena tratar ou não a vaca. Nesse um dia, é possível fazer o teste e daí identificar, olha, vale a pena tratar, não vale a pena tratar, qual tipo de tratamento é o melhor? E daí isso é possível a gente tomar uma melhor decisão, porque quando a gente olha, pegou essas vacas lá do estudo, isso 3 anos atrás, nem tinha um farm, não tinha ainda nenhum tipo de ferramenta na fazenda. Nós pegamos isso, levamos para o laboratório, fizemos as análises, identificamos as causas da mastite. De um total de 4.000 casos e 4.200 casos, ou seja, casos que a gente tinha os dados completos, cerca de 44% eram casos que a vaca tinha doença, fez o teste da caneca, era positiva, pegava a amostra, levava para o laboratório e não tinha nenhuma bactéria, não crescia, não tinha bactéria naquela amostra. 56% tinha. Ô Marcos, mas por que isso acontece? Por que a vaca tem a mastite, a gente vê, pega a amostra, manda para o laboratório? Isso realmente acontece em 30%, 40%, às vezes 50% dos casos, que é aquela situação, a vaca tem uma inflamação, mas não tem mais uma infecção. A própria vaca combateu. Essa vaca, provavelmente, ela teve a bactéria, só que ela conseguiu eliminar. Só que a gente não sabe disso só de olho. Nós temos que ter o teste. E da cultura positiva, desses 56%, tem uma parte aqui de cerca de 35% das amostras, ou seja, de cada 3 amostras, uma é
o tipo de bactéria que a vaca não consegue eliminar, que é o que a gente chama de gram positivo. Olha, o que é o gram positivo? São bactérias mais difíceis, mais complicadas. Por exemplo, Staphylococcus aureus, Streptococcus, nós temos Lactococcus, Enterococcus, são todas bactérias que não adianta, a vaca não tem capacidade de eliminar. Mas tem uma outra parte, chamada de gram-negativas, que são bactérias mais fracas, são bactérias mais simples, são bactérias autolimitantes, ou seja, a própria vaca consegue eliminar. Então, veja bem, Marcelo, qual que é a chance de uma vaca ter uma mastite que tenha ou negativo ou um gram-negativo? Em média, por esse estudo, era da ordem de 50% a 60%. Ou seja, de cada 10 casos, de 5 a 6 casos, eram casos em que a própria vaca eliminou a bactéria, não precisa do tratamento, ou, se a gente esperar alguns dias, 2, 3 dias, essa vaca vai eliminar em 90%, 95% das vezes. Então, é esse que é a lógica, essa que é a razão pela qual, se a gente conhecer a causa da mastite, tem vaca que precisa tratar, tem vaca que a gente pode esperar. Se ela não melhorar, a gente trata, mas a gente dá uma chance, a gente dá alguns dias para ela resolver o problema dela. Bom, por que isso acontece da vaca ela mesmo eliminar a mastite? Isso acontece pelo seguinte, isso aqui é um estudo que fez um acompanhamento de todos os dias da produção de leite de uma vaca que teve a mastite aqui nesse dia 0, ó. No dia 0, ela teve o caso, a fazenda foi lá, identificou, e daí viu a produção de leite, antes e depois. E daí, olha só o que acontece com a produção de leite. Essa vaca, cerca de 1 a 2 semanas antes, ela já tinha mastite. Só que a gente não via a mastite. A mastite estava lá, estava perdendo leite, a vaca estava reagindo, só que ela não tinha ainda o sintoma, não tinha ainda uma inflamação visual. Provavelmente ela estava numa subclínica. E daí o que acontece? A partir do momento que essa vaca teve o diagnóstico, tratou, melhorou, essa vaca voltou. Mas o que eu quero chamar a atenção é que é o seguinte, a vaca tem uma janela de tempo aqui de cerca de 1 a 2 semanas que, se a bactéria for uma bactéria mais fraca, a vaca vai lá e resolve o problema. Se for uma bactéria que a vaca não consegue eliminar, ela vai continuar tendo problema e daí nós temos que tratar. E daí a pergunta é, quais bactérias a vaca resolve e quais bactérias a vaca não resolve? Para isso, a gente pode fazer a seguinte divisão. A gente pode fazer uma divisão das vacas negativas, ou seja, tem a mastite, tem o sintoma, tem grumo, mas se a gente fizer o teste, ela não tem bactéria. A chance dessa vaca ter uma cura espontânea é da ordem de 75% a 85%. Ou seja, de cada 10 vacas negativas, 80%, 85%, às vezes 90% dessas vacas, elas mesmas eliminam esse sintoma, né, em 2 a 3 dias. Na Escherichia coli, que é um tipo de bactéria gram-negativa, isso é da ordem de 90%. E na Klebsiella, então, olha só, negativo e gram-negativo. Se a gente somar isso aqui, nós estamos falando aí de quase 50% dos casos. A Klebsiella é um outro tipo de gram-negativo, só que é um gram-negativo mais complicado, mais difícil. Ela é mais resistente. E daí, a vaca só consegue eliminar entre 25% e 60%, ou seja, muito menos. Você vê que a vaca já não consegue ter tanta eficiência, né? Os Streptococcus e os Staphylococcus são os gram-positivos. Você vê que, olha, de cada 10 casos, a vaca consegue eliminar 3 só. E o Staphylococcus aureus, que é um dos agentes mais difíceis, mais complicados, a vaca praticamente não elimina nada. Com isso, é possível a gente formar 2 grupos de causas de mastite. Um grupo que é Staphylococcus aureus, Streptococcus, Klebsiella, que a recomendação é, se for essa a causa da mastite, vale a pena tratar a vaca. Por outro lado, assim que tiver o resultado, por outro lado, se for um caso negativo, ou se for um caso com Escherichia coli, ou outros gram-negativos, o que vale a pena fazer nessa vaca? Olha, não adianta aplicar antibiótico. Antibiótico vai ajudar pouco a vaca. Vale muito mais a pena usar um anti-inflamatório, aguardar de 2 a 3 dias para ver se essa vaca reage ou não. Se essa vaca não reagir, a gente entra com tratamento.
Agora, nós temos 90% de chance de que essa vaca solucione o problema. O que a gente ganha com isso? O menor uso de antibiótico quando não precisa, menor descarte de leite, principalmente sem antibiótico, né? Porque essas vacas não vão ser tratadas com antibiótico. E outra coisa é que, para essas vacas que a gente precisa tratar, aí a gente pode fazer um tratamento mais reforçado, um tratamento mais adequado, um protocolo que aumenta a chance de cura, que é o que eu vou conversar com vocês daqui a pouco. Então, a ideia nessa primeira parte da conversa é o seguinte, por que vale a pena conhecer as causas da mastite? Se pensar na mastite clínica, a decisão é, se a fazenda tiver essa informação, ela pode reduzir em torno de 40%, 50% os tratamentos, sem alterar a taxa de cura, que é o que eu vou mostrar com vocês. Tá bom? Vamos para frente, então? Olha, a pergunta hoje, eu consigo saber a vaca tem Staphylococcus aureus, se tem Escherichia coli, se é negativo? Não. Aquele gruminho que aparece lá na caneta. Tá, tchau. Até amanhã. Uma turma aí. Pessoal, será que eles vão escutar, Marcos? Acho que não. Eu já pedi a Gi para mutar aqui. Só para saber que só sou eu que estou ouvindo. Mas vamos continuar, não tem problema não. É só um... Marcos, agora você está mudo também. Só tirar aí e continuar. Não, Marcos, agora acho que sim. Estão me ouvindo? Agora sim, beleza. Então, joia. Então, vamos voltar lá. Só dando continuidade, então. Qual seria a ferramenta que pode ser usada na fazenda para identificar as causas? Então, de cara, eu já falo para vocês o seguinte, não tem como a pessoa, pelo olho, pelo jeito da vaca, pelo sintoma, identificar a causa. Então, nós podemos ter tanto caso grave de Staphylococcus aureus, quanto de Escherichia coli, quanto de Klebsiella, ou seja, pelo olho não dá para fazer isso. Mas hoje, o que a gente tem de ferramenta é o que a gente chama de cultura na fazenda. Cultura na fazenda nada mais é do que um termo que a gente, na verdade, fez uma abreviação, que na verdade é cultura microbiológica na fazenda. É um teste que essencialmente é feito na própria fazenda, ou como o Marcelo já disse, né? Esse laboratório pode estar, por exemplo, num local centralizado, e daí a pessoa leva a amostra, e em cerca de 24 horas, um pouco menos, 18 a 24 horas, já é possível identificar qual que é o resultado. Como é que funciona? A vaca tem a mastite, a pessoa coleta a amostra, tira um pouquinho de leite, tira um jato de leite, usando luva, de uma forma bem higiênica, bem asséptica, né? Depois disso, essa amostra é levada para o laboratório e cada bactéria tem uma característica de mostrar a cara dela pela placa que a gente usa, por meio de uma cor, e em cerca de 24 horas vai aparecer isso aqui, ó. Cada pontinho desse, ó, azul escuro, roxo ou branco, é um tipo de bactéria que mostra a cara para a pessoa. Então, visualmente, a pessoa sabe, ó, esse azul aqui mais escuro, olha, parece que é um Streptococcus uberis. Olha, esse aqui é um Staphylococcus aureus, isso aqui é uma Klebsiella. Então, de acordo com a característica da cor, cada bactéria vai manifestar de uma certa forma. E daí, em 24 horas, é possível saber que aquela vaca que deu grumo lá no quarto posterior direito é uma vaca que tem uma bactéria. Olha, essa bactéria vale a pena ou não tratar? Daí a gente pode tomar uma decisão de tratamento muito mais acertada. Hoje, essa tecnologia, essa ferramenta, né, foi desenvolvida pela equipe da OnFarm, né, tem o Christian e o Eduardo, que foram os que lançaram a empresa. Hoje, essa ferramenta tem ajudado muitos produtores, tem ficado muito contente que nós auxiliamos em todo as pesquisas, né? Acabando de publicar um trabalho recente sobre a eficácia desse meio de cultura. Ele tem uma eficácia muito próxima
em termos gerais, né, de precisão, de acerto do resultado em relação ao laboratório, de cerca de 90% a 95%, ou seja, uma ferramenta com uma confiança muito boa, e daí essa ferramenta começou a ser usada em várias fazendas. E daí, só para vocês terem ideia, quais são os micro-organismos, as causas de bactérias que podem ser identificadas? Nós podemos identificar o gram positivo ou o gram negativo, e dentro desse grupo, além de falar se é gram negativo ou positivo, é possível saber se é Staphylococcus aureus, se são outros estafilococos, agalacte ou desgalacte, que são identificados de forma conjunta, o Streptourobris e assim por diante. Nos gram-negativos, elas vão falar, o meio vai falar assim, olha, isso aqui é uma Escherichia coli, é uma Klebsiella, ou não, olha, é uma prototeca, que é uma alga, é uma levedura, pela cor. Você vê que aqui é uma cor rósea, aqui é um azul bem escuro, que é uma bactéria chamada Streptococcus aureus, que é um azul mais claro, que é o tal do agalacte, ou seja, pela cor, o produtor consegue identificar de uma forma relativamente simples, sem grande dificuldade. Depois a Valéria vai mostrar como é que funciona isso. Só para vocês terem ideia, isso aqui são os dados que a Unfarm acumulou, né, até janeiro de 2021, totalizando 88 mil dados. Então, isso aqui não é experimento, que é aquele que eu mostrei, são os dados de fazendas comerciais que estão usando essa ferramenta. E só para vocês terem uma ideia, nesses dados aí de 88 mil amostras que já foram analisadas, nós temos 38% de negativos, ou seja, aquele resultado que a gente identificou na pesquisa é muito próximo do dia a dia do produtor. 59% positivos e na verdade, do total, né, de positivos, 36% gram negativos, 64% gram positivos. Os dados de cerca de 19 estados, 1.500 fazendas, totalizam aqui 59% de vacas com casos leves, 33% de moderado, né? Ou seja, são aqueles casos que não precisam nenhum tratar de forma imediata. Cerca de 8% dos casos tem que ser tratado de forma imediata. Então, queria reforçar, Marcelo, eu acho que isso vale muito a pena a gente reforçar aqui, quando a gente fala assim, não, vale a pena esperar, não precisa usar antibiótico, é sempre para esses casos leves ou moderados, nunca para o caso grave, porque o caso grave, a vaca pode morrer em questão de horas, né? A vaca pode, muitas vezes, em questão de 6, 12 horas, ela morrer se a gente não fizer um bom tratamento. E daí, aqui a gente tem uma certa distribuição de várias bactérias, olha, Staphylococcus não aureus, Streptococcus galacti, Escherichia coli, ou seja, esses são os resultados que a fazenda vai ter de acordo com o uso da ferramenta. Para a gente finalizar, e eu queria ser bem objetivo aqui nesse nosso fechamento, a pergunta é, Marcos, olha, eu entendi que é importante entender a causa da mastite, porque dependendo da causa, a gente pode tomar uma decisão assim ou assado. E hoje, a gente já tem uma ferramenta que pode ser utilizada de uma forma relativamente simples. A Valéria vai mostrar para vocês. O procedimento, o manuseio, geralmente demora a questão de minutos. Então, entre coletar uma amostra, fazer, é muito rápido. O que a gente precisa esperar é o tempo que o teste necessita para a bactéria crescer, ela se multiplicar, ela se desenvolver. E daí ela mostra a cara. Agora a pergunta é, depois que eu tenho o resultado, o que eu faço? Olha, eu tenho aqui o resultado, essa vaca aqui, a vaca 230, ela deu mastite hoje, eu fiz o teste, amanhã eu vou ter o resultado. O que eu faço com esse dado? É isso que nós vamos conversar agora. Antes da gente falar o que faz, eu queria mostrar para vocês o que a gente faz até agora. O que a gente faz até agora é um tipo de protocolo que a gente chama de protocolo no escuro. O que é o protocolo no escuro? A vaca tem mastite, eu não sei qual é a causa, eu não sei se é uma bactéria que cura fácil ou que cura difícil, mas eu tenho que tratar a vaca. Por quê? Porque é o melhor que eu posso fazer nessa condição. Geralmente, o que é feito? Geralmente, se eu faço isso, eu estou tratando 40% de vaca negativa. O que significa isso? Quando eu vejo que a vaca curou, não necessariamente é o medicamento. Pode ser que essa vaca ela não tenha uma mastite que precisa do medicamento. E daí, muitas vezes a pessoa fala, Marco, mas qual antibiótico eu uso? Qual que é o melhor protocolo? É muito difícil saber, porque a gente não sabe qual vaca vai ter benefício e qual vaca não vai ter. Por exemplo,
Muitas fazendas usam o histórico, né? Tem medicamento que vai bem na fazenda, tem medicamento que não vai. Por que isso acontece? Porque o tipo de causa da mastite é diferente entre as fazendas. O custo do medicamento é muito levado em consideração, né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou usar aqui um medicamento mais barato nessa vaca, ou vou usar um medicamento mais caro. E não necessariamente essa é a melhor forma de decidir. E muitas vezes o que a pessoa faz é usar uma determinada opinião. E muitas vezes, né, a experiência, o histórico, isso tudo leva em consideração. Mas hoje, talvez o que é mais comum é que a pessoa gaste aí um protocolo com 3 a 4 dias de antibiótico intramamário, ou seja, ela vai gastar 3 a 4 dias de tratamento, mais 3 a 4 dias de descarte, ela vai ter aí um custo aí de cerca de 7 dias de descarte de leite, né? E, obviamente, além disso, o medicamento. Mas não tem nenhuma garantia, não tem nenhuma ideia se isso está ajudando ou não. Por outro lado, quando a gente precisa tratar a vaca de forma imediata, é essencialmente quando a vaca tem um score grave. Daí não tem que fazer nenhum tipo de espera, não tem que esperar, porque a vaca corre risco de morrer, né? Então, nesse caso, a vaca tem que ser tratada. Aí tem todo um protocolo, todo um tratamento, nós não vamos entrar aqui nesse detalhamento, mas geralmente se usa uma hidratação oral, um antibiótico injetável, um anti-inflamatório e o antibiótico intramamário. Essa vaca precisa ser tratada de forma imediata. Quantos por cento significa isso? Em torno aí de 7, 8%. Por outro lado, muitas vezes a gente tem uma vaca que é a tal da mamiteira, aquela vaca que é geralmente um problema crônico. A vaca tem um histórico de ter vários casos de mastite, a vaca geralmente é uma vaca mais velha, que tem alguma dificuldade de cura, e daí a pergunta é, se essa vaca tiver mastite, vale a pena tratar ela ou não? Hoje o que tem de estudo fala o seguinte, se a gente tem uma vaca que tem mais de 3 casos no mesmo quarto, na mesma lactação ou no histórico dela, provavelmente não vale a pena tratar essa vaca com antibiótico, porque a chance de curar é muito baixa. Além disso, essa vaca, se ela tiver uma prototeca, que é uma das algas, um dos micro-organismos que podem ser identificados, também o antibiótico não atua. O antibiótico não tem capacidade de interagir, de atuar nesse tipo de micro-organismo. E daí, o que eu faço com essa vaca? Bom, ou seca o quarto, é uma opção, ou pode-se pensar no descarte. Mas se você tratar com antibiótico, essa vaca não vai ter benefício. Quanto por cento das vacas acontece isso? Geralmente é de 5 a 10% das vacas. Então, nós estamos falando que tem vaca que tem que tratar imediatamente, caso grave, e tem vaca que tem que pensar 2 vezes antes de falar, eu vou usar um tratamento com antibiótico nessa vaca, porque a chance dela curar é muito baixa. O restante das vacas, a gente faria esse protocolo de mastite leve ou moderada, né, com base na cultura microbiológica. Então, fez o teste da caneca, coletou a amostra, pode-se fazer esse anti-inflamatório de forma imediata, né, porque a gente não sabe se vai tratar ou não a vaca. Faz o teste da cultura ou na própria fazenda, ou levando, por exemplo, na casa do fazendeiro, né, que tem um laboratório, e em 24 horas a gente vai ter esse resultado. A pergunta é, o que a gente faz com o resultado? Bom, se for aquele negativo, não cresceu nada, ou seja, a plaquinha está do mesmo jeito, ou uma Escherichia coli, que dá essa coloração rósea, roxa, a recomendação é, vale a pena esperar, se essa vaca não tiver mastite grave, de 2 a 3 dias, e a expectativa, a chance dessa vaca curar, sozinha, sem medicamento, porque ela já tem o anti-inflamatório, é de 95%, 90%. Se não curou, recomenda-se fazer o tratamento. Mas vocês vejam que de cada 10 casos, 5 casos vão entrar nessas 2 categorias, ou negativo ou Escherichia coli. Para as vacas que têm identificação de Klebsiella, que é um tipo de gram-negativo que é mais brabo, mais difícil, ou de Streptococcus galacti, qual que é a recomendação? Olha, Marcos, não adianta esperar que a vaca não vai resolver. Qual que é a recomendação? Faz um tratamento antibiótico que tem ação contra gram-negativo, né? Que tem uma boa ação durante 3 a 4 dias. E a gente vai ter uma chance de cura aí de uns 70%. Então, você vê que eu já mudo o protocolo de acordo com o tipo de bactéria. As bactérias mais complicadas, mais difíceis, são o Staphylococcus aureus e o Streptococcus ubris, ou seja,
o que vale a pena fazer para essas bactérias, né? Para tentar curar, sabendo que ela é um caso mais complicado. Aí, nesse caso, a recomendação é, como são bactérias mais difíceis, vale a pena tratar por mais dias. Por quê? Porque se a gente tratar por pouco dia, provavelmente não consegue curar. A recomendação seria tratar de 5 até 8 dias nessas vacas. Então, vocês vejam que, de acordo com a bactéria, a pessoa tem uma decisão de tratamento melhor. E daí, para a gente finalizar esse raciocínio, a ideia aqui, obviamente, que isso aqui não é receita, né? A gente tem que tomar todo o cuidado de tomar a melhor decisão de acordo com a característica da fazenda. Só que vocês vejam que, de forma geral, o que a gente tem visto, Marcelo, e talvez você vai ter essa experiência aí também, em média, a maioria das fazendas tem aí por volta de 30%, 40% de vacas que não precisam de um tratamento com antibiótico de forma imediata. O que elas podem fazer? Elas podem aguardar 1, 2, até 3 dias e daí verificar se a própria vaca resolve ou não. Se não resolver, a recomendação é fazer o tratamento. Se resolver, essa vaca, o leite dela pode ser usado de forma imediata, porque ela não tem resíduo, ela não tem problema de infecção, porque o teste deu negativo. A pergunta é, Marcos, isso tudo vale para mastite clínica e a subclínica? Eu diria que a subclínica, ela tem uma outra tomada de decisão, não é para tratamento, mas muitas vezes a gente tem que segregar uma vaca, muitas vezes a gente tem que até tratar essa vaca, muitas vezes a gente tem que tomar um cuidado especial na secagem, e o teste também ajuda na tomada de decisões da subclínica. Então, ainda que não seja o foco principal, Marcelo, eu acho que numa situação em que a gente tenha produtores que ou têm dificuldade de acesso a um teste, ou que vai ter que tomar uma decisão, por exemplo, de secagem da vaca, uma decisão de segregar a vaca, a mastite subclínica também pode ser usada junto com o teste de cultura na fazenda. Então, essencialmente, mastite contagiosa, ambiental, o que faz com a vaca, isso aqui pode muito bem também ser foco de uma tomada de decisão com base na mastite subclínica, né? E com base no resultado da cultura na fazenda. Marcelo e Valéria, né? Queria agradecer vocês aí pela oportunidade de estar aqui, de poder bater esse papo e trazer um pouco dos estudos que a gente tem feito, né? Eu entendo que a ferramenta aí que a OnFarm leva, né? E eu sei que de todo o trabalho que a Casa do Fazendeiro faz aí junto da região do Glória, tive a oportunidade de estar aí junto com vocês, é muito interessante porque traz uma ferramenta que vai ajudar o produtor a tomar uma decisão melhor. Então, sempre que a gente quer, ao invés de tomar uma decisão no escuro, tomar a decisão da forma mais adequada possível. Quero deixar aqui, ficar aí à disposição para perguntas, se tiver alguma questão. É uma satisfação estar aqui com vocês. Aproveita aí para divulgar também um pouco do nosso livro, né, Marcelo? Tomara que tenha ajudado os produtores e todos os nossos colegas aí a melhorar o controle da mastite. Fico por aqui, devolvo a palavra aí para o Marcelo e para a Valéria e deixo aí um abraço a todos. Obrigada, professor Marcos. Marcelo, eu acho que eu posso tomar a sequência aqui, né? Pode, para a gente não ficar tão tarde, né, Valéria? Aqui, o meu é rapidinho, eu vou falar então. Beleza, Valéria, professor Marcos, a gente entendeu a importância de fazer a cultura, então eu quero adquirir, eu quero ter a cultura na minha fazenda. Bem rápido, deixa eu compartilhar a tela aqui. Professor, só me dá o ok se está compartilhado. Agora tá, viu, Valéria? Beleza. Vamos lá, então, gente. Bem-vindos mais uma vez. A gente vai falar, então, sobre como adquirir, como colocar a cultura na fazenda. A gente preza sempre pelo produtor. Então, o produtor sempre em primeiro lugar pela OnFarm. O sistema, a ferramenta de cultura na fazenda, eu vou fazer um resumão do que o Marcos contou para a gente. Eu tenho a identificação do agente de mastite em 24 horas. Então, tive uma mastite hoje, na minha ordenha da tarde, realizei a cultura, amanhã estou com o resultado na mão para tomar a decisão. Então, eu vou identificar as fontes de infecção, seja contagioso ou ambiental. A gente entendeu aí que tem alguns
algumas bactérias que eu não vou tratar, alguns agentes que eu não adianta eu querer tratar, que eu não vou ter resultado. Então, vou fazer a identificação dessa fonte de infecção. Nisso, quando eu trato ou não trato, eu tomo essa decisão, eu vou ter economia de antibiótico, eu vou usar o antibiótico de forma mais assertiva e, além de... Qual que é a parte mais cara dessa mastite? O descarte de leite. Então, eu vou economizar também quando eu não faço o descarte de leite. Agilidade na tomada de decisão. Isso é muito importante. Por quê? Se o meu resultado em 24 horas está na mão, eu entendo que a vaca vai ter que segregar, vai para aquele lote correto, eu vou entrar com um tratamento ou então vou tomar uma decisão de secar o quarto da vaca ou até descartar esse animal. Depende muito do resultado na fazenda, do manejo na fazenda e tudo mais. E assertividade nos tratamentos. Então, eu sabendo qual bactéria que é, eu vou adequar melhor ali o meu tempo de tratamento, qual antibiótico utilizar, e vou conseguir medir a eficiência dos meus tratamentos. Então, eu tenho uma avaliação de quais tratamentos foram feitos. De tempo em tempo, se eu precisar mudar, eu faço a alteração, mas com o número na mão. Ah, está efetivo, não está efetivo, por isso que eu mudei. Vou justificar o que vai acontecer. Eu gostaria agora de passar um vídeo, ele tem mais ou menos 1 minuto, ele mostra o operacional. A gente recebe muitas perguntas. Valéria, esse negócio é tecnológico, novo demais. Como que eu vou fazer? A minha equipe aqui vai conseguir comandar esse negócio? O cara de dentro da minha ordenha ali vai conseguir tocar? A resposta é sim, ele vai tocar e muito bem. Eu vou mostrar o operacional e já continuo aqui. Marcelo ou Marcos, só me dá um ok no som, por favor. Ok, Valéria. Bom, nesse vídeo nós vamos demonstrar o quanto é fácil a realização do processo de cultura na fazenda. O primeiro passo é coletar amostras de leite da vaca. Em seguida, vamos até o laboratório e depois vamos colocar as informações da vaca no aplicativo. Isso não demora nem 1 minuto. Depois vamos para o processo de inoculação, que é passar o leite na placa. Vamos mergulhar o suave, que é esse cotonete estéreo, e passar o leite nos 3 meios de cultura da placa. Depois fechamos a placa e colocamos para incubar por 24 horas. Está feita a inoculação da placa. No dia seguinte, vamos realizar a leitura da placa. Para isso, iremos utilizar o aplicativo e iremos indicar se há a presença de bactéria e se houver, qual que é a cor dessa bactéria. E colocando no aplicativo a cor, o próprio aplicativo vai nos falar qual que é o resultado do cultivo microbiológico. E por fim, podemos também colocar no aplicativo qual será o protocolo utilizado para tratamento dessa vaca, caso ela seja tratada. Pronto, esse é o processo de cultura microbiológica, fácil e simples, assim como vocês viram. Um grande abraço. Então, esse é o processo de cultura. A gente levou mais ou menos 1 minuto e meio aqui para fazer. É bem rápido mesmo. E eu queria chamar a atenção para 2 coisas nesse vídeo. Um deles é para vocês conhecerem a placa. Essa é a placa. Ela tem 3 meios de cultura e a gente vai, a gente tem um gabarito aqui. O Smart Lab é um laboratório acoplado de estufa, bem simples, um equipamento pequeno, fácil de adequar no seu escritório, na sua farmácia, bem simples mesmo. E eu vou colocar a amostra A e a amostra B na placa, fazer a inoculação. Beleza, Valéria. Eu quero adquirir, então, eu quero ter o laboratório na fazenda, mas eu não tenho nada. Aqui a minha estrutura é do escritório. Onde que eu vou colocar, o que que eu vou receber na fazenda? Então, a gente vai receber o Smart Lab, laboratório acoplado, essa gaveta aqui é uma estufa, onde a gente vai trabalhar uma capela, um equipamento simples. As Smart Color são as placas com meio de cultura. Então, 3 meios de cultura, são meios cromogênicos, então a bactéria, o agente vai crescer colorido e eu vou identificar e tomar ação. O Smart Kit são todos os materiais que são necessários para realizar os testes.
Então, desde tubo de coleta, suave, luva, os lenços de desinfecção, o produtor vai receber também. E tudo isso, a gente vai fazer o gerenciamento da mastite dentro do aplicativo. Então, o momento de incluir ali o caso de mastite, colocar todo o resultado do animal, os protocolos que eu tratei essa vaca, porque depois, às vezes, eu vou precisar de um histórico desse animal para tomar decisão. Aí eu faço algumas reuniões na fazenda e vou tomar decisão com esse animal aqui. Então, vou ali, avalio o histórico do animal, tem foto do resultado, tem o protocolo que eu fiz, tem o protocolo que eu troquei, tomo uma decisão mais assertiva. O professor Marcos comentou também aqui sobre a acurácia das placas. Então, é bem próximo à acurácia de um laboratório convencional, que a gente já utilizava. Acurácia significa confiar no resultado. Então, sim, posso confiar nesse resultado. A gente pode perceber nesse gráfico aqui, ó, todos os agentes acima de 94%. E a maioria bem próximo a 100%. Então, sim, é um resultado muito, muito confiável, que eu vou ter ali mais rápido na fazenda e vou poder tomar a decisão tranquilamente. Vou falar um pouco do aplicativo. Então, essas informações, eu quero elas bem gerenciadas, porque é o coração da gestão da mastite. Eu vou tomar uma decisão em cima dessa informação. O aplicativo, eu vou inserir tratamento, o resultado do animal, o aplicativo vai ter todo esse histórico. Eu vou querer gerar taxa de cura por agente, então eu quero entender se o meu protocolo está correto, se eu estou tendo efetividade nesse protocolo. Então, posso fazer esse relatório de taxa de cura por agente. Tem a taxa de cura por protocolo. Então, beleza, vou ter uma reunião com os meus técnicos e vou decidir se eu quero trocar esse protocolo ou não. Beleza, vamos avaliar a taxa de cura por protocolo. Vale a pena mudar agora ou ainda o efeito está o desejável da fazenda? E, além do mais, intramamários, anti-inflamatórios, quais estão sendo mais usados pela comunidade on-farm. Então, hoje a gente tem mais ou menos 1.600 fazendas no Brasil utilizando o laboratório. Eu tenho um benchmark formado. Então, eu tenho quais intramamários estão mais sendo utilizados no Brasil. A gente tem toda a parte de suporte. A gente tem uma equipe que faz o suporte, que faz os treinamentos. Então, a gente tem tudo isso em vídeo e também a parte escrita. A gente faz todo o passo a passo. No treinamento, esse treinamento ele é remoto, ele é online, mas ele é ao vivo. E a gente faz todo o processo, desde a coleta do leite, junto com o pessoal ali que vai fazer o treinamento, até o resultado, até a leitura do resultado e auxílio no subir o protocolo para o aplicativo, cadastrar tudo que precisa ali. Então, a gente faz a etapa completa. E a gente tem um suporte, uma equipe que está de plantão em feriado, em fim de semana, que vai auxiliar. Valéria, minha vaca que deu mastite domingo, eu tenho alguém para me ajudar? Tem alguém para te ajudar. Hoje, essa é a figura da on-farm no Brasil. A gente tem mais de 1.000 laboratórios espalhados pelo Brasil. São mais de 150 mil casos de mastite avaliados e 115 mil vacas avaliadas. Está começando a povoar mais o Nordeste, Marcelo. Esse é um exemplo de um projeto que a gente iniciou em Minas. Ele tem esse logo aqui da empresa Verde Campo, porque ele foi publicado, então esse é público. Foram quase 1.000 vacas avaliadas, e olha que interessante, a gente teve 511 vacas não tratadas. Isso gerou uma economia para os produtores, e o resultado final, que é o que a gente lembra, é a parte financeira. Então, o produtor investiu R$1 e teve o retorno de R$4. Essa economia foi tanto de não uso de antibiótico, quanto economia de descarte de leite, decisões rápidas e assertivas. A gente trabalha com planos. Então, a gente tem o plano que vai adequar para a sua fazenda. Todo o plano, o produtor vai receber todos aqueles equipamentos, desde o laboratório, o uso do aplicativo,
os Smart Kits, suave, luva, os materiais necessários, as placas e todo o nosso suporte on-farm. O que muda vai ser número de amostras mensal que eu vou precisar. Então, a gente tem um plano mini, hoje é o nosso menor plano, com 4 placas, a gente faz até 8 amostras, sempre 2 amostras por placa, e a gente tem planos maiores que vai adequar em fazendas que necessitam de mais amostras por mês. Esse plano mini nosso, hoje ele sai R$ 205 por mês. E vai receber todo o material, tudo que você precisa para fazer cultura. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição. Eu acho que a gente... Marcelo, como que você quer fazer? Quer já seguir para a sua fala e a gente volta nas perguntas? Fica à vontade. Depois eu passo meu telefone também com calma, vou tirar o slide aqui, mas fica tranquilo que eu já coloco no chat ali, no YouTube e tudo mais. Ô, Valéria, eu vou finalizar e agradecer a vocês aí pela parceria, pela oportunidade aí de estar junto, trazendo essa tecnologia, né, de baixo custo e que ajuda tanto os produtores. Ajuda bastante. Eu acho que essa é uma missão da Casa do Fazendeiro, e está sendo um difusor de tecnologias e ajudar o produtor a crescer, né? A gente não enxerga o produtor como cliente, mas sim como um parceiro, levando o que tiver de melhor. Então, a partir do momento que a turma começar a usar e realmente conhecer o que é que tem, quais são os seus agentes causais, vai saber onde deve melhorar o trabalho, onde vai focar, onde tem os gargalos realmente do negócio aí, da mastite, certo? Então, agradecer ao professor, espero que em breve possa estar aqui presente com a gente, marcar um evento aí quando passar isso tudo, e agradecer a todos os participantes aí desse evento que, graças a Deus, assim, foi a primeira live desse negócio. Fizemos um ano passado, mas de silagem, e esse ano vai sair de 100 espectadores, né? Então foi muito bom mesmo. Então vamos abrir para as perguntas, Valéria. Alguém vai lhe... Está travando um pouquinho, Marcelo. Mas eu entendi passar, já. Você mesmo. Travou um pouquinho. Eu entendi que a gente vai para as perguntas. Queria te agradecer muito também. Gente, o contato da Casa do Fazendeiro, todo mundo conhece já o Marcelo, fica à vontade também. Qualquer dúvida que tiver, vamos entrar em contato com eles. E vamos então para as perguntas. A gente tem 2 perguntas aqui no chat do Zoom, vou começar por elas. Eu tirei inclusive uma, para não esquecer, do YouTube, da Aline. Professor Marcos, existem vários selantes de teto no mercado. Como eu escolho o melhor? Aline, olha, essa é uma pergunta difícil de responder. Hoje, a gente não tem nenhum estudo que comparou todos os tipos de selantes, né? O que eu posso falar é de um estudo que a gente fez recente, então a gente comparou 2 tipos de selantes. Eu posso passar, se você quiser, me encaminhe um e-mail, um contato, eu te mando os resultados do estudo, né? A gente teve resultados aí muito próximos de uma proteção entre 75% e 80%. Então, agora, é difícil a gente falar quem é melhor, quem é pior, se a gente não tiver essa avaliação. Infelizmente, essa avaliação ela não existe. É bem possível que tenha alguma diferença, mas eu só tenho dado esses 2, e daí eu posso passar para você, se você quiser. Depois a gente passa aí, né, Valéria, o contato, ou passo para a própria Valéria, ou seja, isso aí a gente consegue chegar a fazer na sua mão, chegar a fazer essa informação chegar na sua mão. Beleza. Agora já seguimos aqui uma pergunta de $1 milhão, da Regiane. Qual o melhor medicamento para mastite para que venha impedir da mastite voltar? Nossa, essa pergunta, se a gente soubesse, né, Marcelo, daria para ganhar bastante dinheiro. Infelizmente, eu acho que a gente não tem uma resposta pronta. Mas tem uma razão muito simples.
porque essa pergunta dificilmente a gente vai ter uma resposta, né? Por quê? A gente tem muitos tipos de mastite, então pode ter um determinado tipo de mastite que o medicamento A é melhor, pode ter um tipo de mastite que o medicamento B é melhor, mas vou te dar duas diferenças bem grandes. Tem medicamento que tem uma ação muito boa para gram positivo, tem um medicamento que tem uma ação muito boa para gram negativo. E dificilmente, se você não souber qual que é, você vai conseguir acertar. Então, com a OnFarm, e eu acho que a própria Valéria também falou, né, Valéria? Hoje já tem um volume de dados que fala quais os medicamentos que têm uma chance melhor de curar com base naquilo que está sendo usado. Agora, é difícil a gente falar que tem um melhor, que tem um pior, sem esse tipo de avaliação. Infelizmente, se a gente conseguir ter a informação da bactéria, a gente chega um pouco mais perto de identificar, talvez, qual que é a melhor decisão em ter esse tratamento, né? Hoje a gente tem no mercado aí um número relativamente bom de medicamentos, tem ótimos medicamentos, mas como a gente falou, muitas vezes a vaca não cura não é pelo medicamento, é porque ou essa vaca tem um caso crônico que a lesão, o medicamento não chega, ou é uma alga, né, Valéria, como por exemplo a prototeca, a levedura, e daí é como se a gente estivesse batendo numa porta que a chave é diferente, ou seja, o medicamento não atua naquela bactéria, naquele micro-organismo. E daí, muitas vezes, a gente faz isso de tentativa e erro, né? Sabendo o tipo de agente, a gente já pode chegar um pouquinho mais perto. Exato. A gente, às vezes, não vai responder o melhor medicamento, mas a gente está no caminho certo. Então, primeiramente, encarar o seu problema, entender o que está acontecendo dentro da fazenda e depois começar a avaliar. Então, a gente precisa de número para te dizer isso. E, às vezes, vai ser muito particular de cada fazenda. Então, a gente precisa, assim, dos dados da nossa fazenda, avaliar ali em loco mesmo, entender qual que vai ser o melhor medicamento para você utilizar, né? Diogo. Boa noite, primeiramente, parabéns pela didática esclarecedora e direta. Obrigada, Diogo, professor, para você, né, o elogio. Gostaria de saber como as fazendas têm aproveitado a OnFarm para lidar com as vacas de CCS alta e secagem. A partir de quanto de CCS que a gente deve fazer a cultura e o que fazer com os resultados que ainda não apresentaram quadro clínico. Só rapidinho, Marcos, importante demais a sua pergunta, obrigada, Diogo, porque quase que direciona como começar a trabalhar na fazenda, né? Exato. Eu acho, Valéria, que a pergunta do Diogo é uma pergunta excelente, porque a gente falou muito da mastite clínica, né? Mas por tempo a gente acabou não falando da mastite subclínica. Aí, Diogo, talvez a forma que a gente tem de começar a trabalhar seria o seguinte: seria fazer a célula somática de todas as vacas. Dependendo o número de vacas com célula somática alta, o que seria uma célula somática alta? Hoje, a maioria dos especialistas, dos estudos, fala que uma vaca acima de 200 mil é uma vaca que já tem mastite subclínica. Mas mesmo considerando 200 mil, eu acho que onde você tem mais chance de ter benefício é pegar as vacas com mais célula somática. Então, tem vaca milionária, né? É aquela vaca com 1 milhão, com 2 milhões, com 3 milhões. Vale a pena, talvez, pegar uma percentagem dessas vacas, ou dependendo do número de vacas, vale a pena fazer o teste da cultura de todas as vacas, para daí identificar o que a gente pode fazer com essas vacas. Ou segregar, que é uma opção para mastite contagiosa, ou, muitas vezes, simplesmente aguardar a secagem, que é, por exemplo, a grande parte das mastites. Não adianta segregar, não adianta tratar, vale a pena esperar. Ou, muitas vezes, é o caso da gente tratar. Tem uma bactéria chamada Streptococcus agalactiae, que vale muito a pena a pessoa tratar de forma imediata. Por quê? Porque são vacas de célula somática muito alta e compensa porque se reduz de uma forma bastante eficiente, né? Ou seja, o tratamento é muito bom. Então, eu diria que 200 mil seria aí uma referência, mas é mais importante as vacas com célula somática mais alta. Beleza. Temos uma pergunta do Jorge. Professor Marcos, o que o senhor tem a dizer sobre mastite gangrenosa? Tem algum agente mais propício para causar esse tipo de mastite? Ô Jorge, assim, de forma geral,
são casos muito, são casos pouco frequentes, né? E a gente não consegue, essa talvez é uma grande dificuldade, pelo sintoma estabelecer um determinado agente. Então, nesse caso, não tem jeito, vai ter que identificar qual que é o agente, geralmente pelo laboratório ou pela on-farm, né? Para daí tomar alguma decisão. Mas assim, eu não consigo estabelecer só pelo sintoma algum tipo de agente mais provável de ter isso. Então, acho que talvez a principal questão é, se teve esse caso, e pode acontecer, né, desse tipo de mastite, com algum grau de gangrena, né, com esse sintoma, aí valeria a pena pegar a amostra e fazer o teste. Não dá para saber sem esse tipo de informação. E lembrando que, às vezes, assim, provavelmente vai ser um caso grave, então você pode coletar o leite para cultura, mas lembra de imediatamente iniciar o tratamento desse animal, né? Ela tem outra sintomatologia que precisa. Se a vaca, e daí só reforçando, se a vaca piora, se a vaca eventualmente tem algum tipo de sintoma, como febre, etc., não espera a cultura, já faz o tratamento. Pode até fazer, né, enquanto isso, mas a tomar decisão de tratamento é com base no sintoma, ou seja, se for sintoma grave, trata, se não for, dá para esperar. E dá para a gente já emendar na pergunta do Kevin. Parabéns a todos os responsáveis. Gostaria de saber qual o protocolo correto para tratar o animal negativo com mastite clínica sem usar o intramamário. Então, eu fiz a cultura desse animal, tive resultado negativo. A gente está entendendo, então, que eu não vou precisar de intramamário. O que eu devo fazer? Ótima pergunta também, Kevin. De forma geral, o que é mais recomendável é o uso de um anti-inflamatório que a gente chama de não esteroidal. Não esteroidal porque ele não é um corticoide, né? Então, geralmente, a gente tem aí alguns desses anti-inflamatórios no mercado. Talvez um dos mais usados é o meloxicam ou a flunixina. São duas boas opções. O meloxicam é uma boa opção. Por quê? Porque esses anti-inflamatórios, eles não têm nenhum risco de afetar o sistema imune, não tem nenhum risco de afetar, por exemplo, risco de aborto na vaca, né? Então, ele tem uma ação especificamente onde a vaca tem inflamação. E como o problema não é bactéria, e sim o sintoma da inflamação, a melhor opção que a gente poderia fazer seria usar esse anti-inflamatório aí assim que a vaca iniciar o sintoma. E daí, dependendo do medicamento, você pode fazer uma aplicação só, dependendo do medicamento, você vai precisar de fazer mais uma aplicação, talvez em 1 ou 2 dias. Acredito que a gente tem mais umas 3 perguntas aqui no YouTube, Marcos. Do Rodrigo. As vacas diagnosticadas com áureos e ubres que não se consegue tratar durante 5 a 8 dias, deve-se pensar em tratar na secagem? Sem dúvida. A secagem é sempre o melhor tratamento da mastite subclínica, né? Agora, se for uma vaca nova, uma vaca que não tem histórico, eu acho que mesmo assim valeria a pena, se for mastite clínica, tratar na lactação, se for mastite subclínica, aguardar a secagem. Não, acho que não teria outra saída, não. Beleza. Mais uma pergunta. As vacas com diagnóstico positivo no CMT devem ser colocadas para o final da ordenha e fazer esse novo teste de subclínica no intervalo de quanto tempo? Vou repetir o CMT de quanto tempo? Olha, o CMT, normalmente, a recomendação é fazer uma vez por mês, né? Ou seja, se a gente conseguir fazer isso uma vez por mês e tomar alguma decisão na vaca, muito bem. Tem pessoas que até podem querer fazer o CMT a cada 15 dias, mas se você faz o CMT e não toma a decisão, basicamente é um tipo de medida que você não tem benefício, né? Então, fazer a cada mês, me parece que é um bom intervalo de tempo que você consegue ter algum tipo de ação, seja segregando a vaca, seja eventualmente fazendo algum tipo de tratamento, seja eventualmente colocando essa vaca para secar. Agora, tendo o resultado da cultura, você vai tomar uma decisão muito melhor, né? Por quê? Porque daí, com certeza, você vai tomar a decisão se vale a pena segregar essa vaca ou não, né? Que é o que você falou, colocar a vaca no final da ordenha, no caso da mastite contagiosa, ou se vale a pena tratar uma vaca mesmo com mastite subclínica, que é o Streptococcus agalactiae, e as outras bactérias, muitas vezes, simplesmente espera a secagem, né? Não tem o que fazer, porque essa mastite
não transmite para outra vaca, não é mastite contagiosa e não vale a pena tratar na lactação, ou seja, mantém essa vaca aguardando a próxima secagem para daí fazer um bom tratamento de secagem nessa vaca. Beleza. Temos mais 2 perguntas, eu acho que a gente pode ir caminhando mais para o final. Existem perguntas de funcionários de pequenas propriedades sobre os grumos de mastite clínica. Ou seja, existem casos de um pequeno grumo aparente, esse caso vai ser classificado como mastite clínica? Essa sempre é uma dúvida que é a seguinte, ou não é mastite clínica, né? Então, eu acho que as fazendas podem usar um critério bem simples que tem grumo é mastite, não tem grumo não é mastite. Então, o que às vezes acontece é que a pessoa fica com alguma dúvida. Puxa, ó, isso aqui apareceu, mas eu não sei se veio do teto, eu não sei. O que você pode fazer? Observe essa vaca na próxima ordenha. Se for mastite clínica, vai ter mais grumo. Se não for nada, essa vaca vai desaparecer. Então, na dúvida, aguarda a próxima ordenha e daí faz uma avaliação bem feita, né? Ou seja, tira leite, faz avaliação no teste da caneca. E se tiver grumo, é mastite clínica. Se não tiver grumo, não é mastite clínica. Um erro muito frequente, Valéria, que às vezes as pessoas confundem, é o seguinte, olha, eu não sei se é mastite clínica, eu vou fazer um CMT. Na verdade, você até pode fazer o CMT, só que daí não toma decisão de tratamento, porque às vezes a vaca tem o leite normal e tem célula somática alta, e não é por causa disso que a gente vai tomar decisão de tratamento, né? Então, só não confundir as duas coisas. Mastite clínica é olho, é teste da caneca, é grumo, e mastite subclínica pode ser CMT positivo ou não, ou célula somática, mas, ou seja, aí a tomada de decisão não é tratamento, a tomada de decisão olha, vou segregar a vaca, eu vou secar a vaca, ou eventualmente nós vamos fazer o teste, né, da on-farm, e daí tomar a decisão se trata, se segrega e assim por diante. Isso é interessante também, Marcos, da Érica. Minha vaca teve mastite e não voltou à produção normal. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Caiu muito leite. É muito difícil falar de forma geral, né? Mas é possível que a vaca teve uma mastite e o tipo de lesão foi uma lesão tão séria do ponto de vista, afetou tanto que a vaca perdeu um pouco da capacidade de produção. Em média, o estudo que a gente fez, um estudo recente, é de que uma vaca aí com média produção, com célula somática alta, né, ou seja, com mastite, ela perde aí geralmente de 3 litros de leite por dia. Então, se essa vaca teve a mastite e ela não conseguiu recuperar essa produção, é porque teve uma perda do local onde o leite era produzido, né? Provavelmente é um tipo de bactéria que causou alguma lesão, ou foi algum tipo de alteração que foi grave o suficiente. Então, o que eu vejo? Provavelmente na lactação não tem muito o que fazer. Se a vaca ainda tiver com mastite, aí sim valeria a pena fazer a identificação para ver se essa bactéria foi eliminada ou não. Ou, se essa vaca já não tem mais sintoma, simplesmente não tem um medicamento, não tem um remédio, não tem nenhum tipo de ação que a gente possa fazer nessa vaca para voltar à produção de leite. O que é possível fazer, Valéria, é que na próxima lactação, com o processo de secagem, a vaca tem uma involução e depois ela volta a produzir leite. Pode ser que essa vaca volte a produzir leite na próxima lactação. Mas, assim, não tem nenhum procedimento que a gente consiga fazer nessa lactação ainda. Beleza. Tenho 2 perguntas aqui que eu acho que vão ser on-farm, vão ser para mim. O Jorge perguntou assim, como que eu faço a coleta, armazenamento para levar para o laboratório? Então, beleza, eu tenho algumas amostras para levar para a casa do fazendeiro, coletei hoje na ordenha da madrugada, esse leite pode me esperar refrigerado na geladeira, e ele vai ficar apto por 24 horas refrigerado. Então, ele está na geladeira, aguardando eu ir até a cidade para levar para o Marcelo, eu levo ele no isopor, com gelo. Se for uma CCS alta, se for uma mastite subclínica, eu posso congelar essa amostra e ela vai ficar apta para eu levar para o Marcelo por até 30 dias. Lembrando que, se eu for congelar uma mastite clínica, alguma coisa, uma vaca com sintomatologia, eu preciso, às vezes, começar o tratamento dessa vaca. Se eu for demorar um pouco mais que 24 horas para essa amostra chegar lá para o Marcelo, para o meu resultado estar nas minhas mãos, tá?
E uma outra pergunta que já emendo aqui cadê? Tinha uma... eu acho que ela saiu. É sobre adquirir o laboratório ou fazer amostras. Fica à vontade, a gente já está à disposição na Casa do Fazendeiro imediatamente, ou se for fazer uma negociação para a fazenda, a gente também vai ter preço especial, vai ter condição especial para os clientes do Marcelo, tá? Bom, queria agradecer a todo mundo, agradecer a presença. A gente teve alguns probleminhas no começo, mas acontece, é o digital aí, né? Marcos, muito obrigada. Casa do Fazendeiro, em nome do Marcelo, da Rafaela. Acredito que foi muito bom, a gente está com um público bem bacana aqui. E eu queria mais 2 minutinhos só para eu anunciar quem ganhou no sorteio. Então, foram canecas, bonés e 8 amostras de cultura para fazer lá na Casa do Fazendeiro, tá? Eu vou falar na ordem, não vou falar ainda o que a pessoa ganhou, eu vou deixar o meu telefone tanto aqui no chat, 9747, e também no YouTube. Aí é só entrar em contato com a gente amanhã, que vai saber o que foi presenteado, tá? Vamos lá. Então, ó, Fernanda dos Santos Moraes, Rogéria Pereira Souza, Gaudênia Lima, Gilmar Angelim, João Vitor Silva Dida, Murilo de Souza, Deanice Alves Moreira, Carlos Alberto Bezerra de Souza. Esses foram sorteados. Se alguém tiver dúvida, galera, ganhei, pode mandar mensagem, pode procurar o Marcelo, fica à vontade aí e o prêmio vai chegar até vocês, tá? Tem mais algumas perguntas sobre como adquirir o laboratório, então fica à vontade para falar com o Marcelo, fica à vontade para falar comigo, a gente está à disposição. E é isso, Marcelo, Marcos, fiquem à vontade. Queria só agradecer mais uma vez, Valéria, parabenizar aí Marcelo e equipe. Fiquei impressionado, Marcelo, bateu acho que mais de 100 pessoas aí participando. Parabéns aí pelo trabalho, sucesso para vocês e tomara aí que a gente consiga ajudar muitas pessoas aí a seguir em frente na produção de leite de boa qualidade. Com certeza, professor. Essa é a nossa meta aqui, é ajudar e todo mundo crescer junto, né? Crescer junto, crescer cada vez mais, estar produzindo mais e melhor, da melhor forma aí. Obrigado, turma. Muito obrigado a todos e uma boa noite aí. Boa noite a todos. Um abraço. Pessoal, muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.